Muito bem, vamos continuar os nossos exercícios a respeito dos dois primeiros módulos, competência tributária e tributos, e vamos para a questão 46. Vamos lá. Na página 12 da apostila, questão 46. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal julgou importante questão sobre a exigibilidade da contribuição para o PASEP, Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, pela União Federal ao Estado do Paraná. Aponte a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. Muito bem, vamos lá. Voltando para mim, antes da gente responder, é bom lembrar que na Constituição passada, o PASEP, a contribuição para o PASEP, não era obrigatória, certo? Então, não havia necessidade do Estado contribuir, etc. No entanto, com a Constituição de 88, ela passou a ser obrigatória. Então, era uma contribuição que não era obrigatória, né? E, portanto, poderia o Estado eximir-se de pagá-la, mas com a Constituição de 88 passou a ser obrigatória. Então, fica fácil de responder essa questão. Vamos lá. O Estado do Paraná, aqui, durante a vigência da Lei Complementar número 8, se obrigara, né, por força da Lei 6.278, contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Então, ele se obrigara, tinha uma lei lá autorizando, mas não era obrigatório pela Constituição, mas o Estado resolvia fazer essa contribuição. Muito bem. Então, na sequência, o que acontece? Agora o Estado não queria mais, né? Então, mas ele vai poder eximir-se? Agora não, porque agora na Constituição já é obrigatório, na Constituição de 88. Então, na continuação, não poderá eximir-se da contribuição, né, em função de sua lei, mediante sua lei número 10.533, porque a contribuição deixou de ser facultativa para ser obrigatória. Portanto, letra D de dado, e vamos ler, né, marca lá a letra D de dado, e vamos ver como é que fica novamente o enunciado já com essas colunas preenchidas, só para reforçarmos bem isso. O Estado do Paraná, durante a vigência da Lei Complementar número 8, se obrigara, por força da Lei 6.278, a contribuir para o PASEP, não poderá eximir-se da contribuição, por sua lei número 10.533, porque a contribuição deixou de ser facultativa para ser obrigatória. Molezinha, né? Voltando para mim, uma questão só de preenchimentozinho, de lacuna. Você sabe que tem algumas coisas que eu não gosto de questão de preenchimento de lacuna. Acho chato, tem que ficar indo e voltando, acho enjoadinho. Muito bem. Próxima questão, 47, vamos lá. Avalie o acerto das afirmações adiante, marque um verdadeiro, as verdadeiras, falso, em seguida marque a opção correta, a nossa opção correta. Primeiro, os encargos cambiais pagos pelo importador ou dele exigíveis não se incluem na base de cálculo do IPI no caso de importação de produtos de procedência estrangeira. Incide, sim. Minha gente, volta para mim aqui. Minha gente, olha só, é uma montanha de tributos. Sobre o valor, tudo que foi cobrado, valor do produto, encargos, multa, etc., incide o imposto de importação. Sobre isso incide o IPI. Sobre isso incide contribuição social. Sobre isso incide contribuição CID, de intervenção do domínio econômico. Sobre isso incide ICMS e por aí afora. Certo? Então, todas as despesas entram na base de cálculo, sim, a primeira afirmativa está falsa. Vamos adiante. A base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados, em se tratando de produto de procedência estrangeira, apreendido ou abandonado e levado a leilão, é o preço da arrematação acrescido do valor das demais. Não, é só o preço da arrematação, não tem esse acrescido dos demais valores cobrados e tributos exigíveis na importação, etc. É só o valor da arrematação. Esse é um detalhe importantíssimo
previsto lá no artigo 47 do Código Tributário Nacional. E a última afirmativa, as duas primeiras estão falsas. Porque no caso da arrematação é só o preço da arrematação e no caso comum os encargos todos entram na base de cálculo. E depois, o imposto de importação não integra a base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados no caso de produtos de procedência estrangeira. Integra, sim. Outra questão fácil, então está lá já a letra E como resposta. Ok? Então, minha gente, é assim que funciona. A base de cálculo é tudo, vai imposto incidindo sobre imposto, é uma loucura, certo? Eu quero mostrar um exemplo aqui, o Vitor vai colocar um quadro lá para mim. O indivíduo, você passa no concurso, juntou uma graninha, economizou e resolve importar uma Ferrari da 0 quilômetro da Itália, certo? Então vamos lá. O que acontece se você resolver fazer isso? Você vai pegar preço da Ferrari, convertido em moeda nacional, naturalmente, mas todas as despesas, o Vitor está dizendo aqui, concurso bom para comprar uma Ferrari. Eu sou 20 anos fiscal e não posso nem pensar nessa possibilidade. Olha só, sobre esse valor irá incidir o imposto de importação. Certo? Sobre esse valor irá incidir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Sobre este valor vai incidir a CID, Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico sobre Importação. Sobre esse valor irá incidir a contribuição social. A contribuição social. Sobre esse valor, irá incidir o ICMS. E sobre esse valor, vai incidir o IPVA, porque é um veículo automotor. É uma montanha de tributos. Tributação, bitributação, tri, tetra, penta, hexa e por aí afora. Por isso é que o carro, você chega lá no estrangeiro para comprar um carro, é barato com relação ao nosso, evidente, mas essa carga tributária brutal faz com que ele chegue aqui inviável praticamente. Certo, minha gente? Então, voltando para mim, só para vocês verem como é que a coisa é em termos de tributação na importação. Importação é fogo. Agora, por outro lado, exportação, vocês já estão enjoados de ouvir falar. É só o IE, que é uma mixariazinha desse tamanho. Inclusive, sobre receita decorrente de exportação, não pode incidir de contribuição social, nem de intervenção do domínio econômico. Certo? Muito bem, de acordo com o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. Mas vamos lá, para a próxima questão nossa. Em relação ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, as competências do Estado não compreendem. Então vamos lá, tributar o transporte intermunicipal de pessoas é lógico, intermunicipal ou interestadual. Inclusive internacional, se vier do exterior, é tributado também o serviço de transporte. Vai ser o contribuinte quem recebeu o serviço aqui. B, tributar o transporte intermunicipal de mercadorias, perfeito, né? Intermunicipal. C, tributar o transporte intramunicipal de mercadoria, não. Como é o que nós estamos procurando aqui, não compreendem, esse é o nosso gabarito, letra C, porque o serviço intramunicipal é sujeito ao ISS. Letra D, tributar o consumo de energia elétrica, perfeito, energia elétrica é tido como mercadoria. E tributar o serviço oneroso de comunicação, perfeito. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D de dado, determina que só incide sobre o serviço só incide sobre o serviço de recepção livre e gratuita, e não, só incide sobre o serviço oneroso de
comunicação. Não incide sobre serviço de recepção livre e gratuita. Então, na medida em que A, B, D e E podem ser tributados, a resposta é a letra C de casa. Legal? Muito cuidado. Só um detalhezinho com relação ao serviço oneroso de comunicação. Desde 1996, com a Lei Complementar 87, que o ICMS só incide sobre exportação, só incide sobre serviço de comunicação oneroso, de recepção livre e gratuita, não era uma incidência prevista na Lei Complementar 87. Mas com a emenda constitucional 42, isso virou imunidade. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D de dado. Ok? Passou a ser imunidade, vedação constitucional. Antes era não incidência, porque estava previsto na Lei Complementar 87. Vamos adiante. Questão número 49. Acerca do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o nosso IPVA. Vamos lá, marque a opção incorreta. Cabe ao Senado Federal estabelecer suas alíquotas máximas. Ora, minha gente, voltando para cá, só cabe ao Senado Federal fixar alíquotas mínimas relativas ao IPVA. É Senado Federal, porque é imposto estadual, fixar a alíquota máxima ou mínima de imposto estadual é resolução do Senado Federal, que o Senado Federal é quem representa os estados no Congresso Nacional. Ok? Mas é a alíquota mínima. Então essa já é a resposta nossa, a letra A. Mas vamos ver as outras. Ele queria a incorreta. Letra B, cabe ao Senado Federal estabelecer suas alíquotas mínimas, está corretíssimo, né? Lá no artigo 155, parágrafo 5º da Constituição Federal. Pode ter suas alíquotas diferenciadas em razão do tipo de veículo, perfeito, eu estou falando 155, parágrafo 6º, perdão. D, pode ter suas alíquotas diferenciadas em razão da utilização do veículo, perfeito, tanto em razão do tipo quanto da utilização. E pode ser de competência da União em determinadas circunstâncias e regiões, sem dúvida nenhuma, porque nos territórios federais, não é, a União acumula competência tributária estadual e faz com que haja incidência do IPVA. Então, só essa é uma questão fácil, mas só para a gente relembrar que o IPVA ele pode ter alíquotas diferenciadas tanto em razão do tipo do veículo, quanto em função da sua utilização. Voltando para mim, eu quero colocar um quadro, o Vitor vai colocar um quadro lá para nós, para que a gente possa lembrar essa questão de alíquota máxima e mínima. Vamos lá. Então, olha aqui. A alíquota máximas. Quais os impostos que nós temos a alíquota máxima fixada? O ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, o ICMS nas operações internas, porque as interestaduais, quem as fixa é o Senado Federal, não fixa a máxima, então ICMS nas operações internas, vamos botar aqui ICMS interno, ou seja, dentro do Estado, e e o nosso ISS. Só que os dois primeiros, por serem do Estado, é resolução do Senado Federal, e o último, por ser município, lei complementar federal. Sempre que for Estado, fixação de alíquota máxima ou mínima, resolução do Senado Federal. Sempre que for município, lei complementar federal. E quais que têm alíquotas mínimas fixadas? O ICMS interno também, nas operações internas, porque já falei, as interestaduais, o Senado fixa as alíquotas, não só fixa a máxima e mínima. O IPVA, alíquota mínima, né, de imposto estadual. O ISS, embora não haja ainda fixado em lei complementar federal, o artigo 88 do ato das disposições transitórias determina que esse mínimo é 2%. E nós temos o IOF sobre o ouro, fixado na própria Constituição Federal em 1%. Então, impostos estaduais, resolução do Senado Federal, imposto municipal, no caso do ISS, lei complementar federal, e o IOF sobre o ouro,
fixado na própria Constituição Federal. Nenhum outro imposto tem alíquota máxima ou mínima fixada em lugar nenhum. Só esses que estão aí. Legal? Então, minha gente, muito importante essa questão, guardar essa questão de alíquota máxima e alíquota mínima. Legal? Vamos dar uma parada agora, voltamos na próxima aula, continuando os exercícios. Até lá.